Olá, estamos começando o programa Café com Deus. Graça e paz, que Deus te abençoe. Amém. Estamos falando essa semana da semente, falamos do semeador, falamos de muitas coisas que estão no Evangelho de Mateus. Ontem e antes de ontem, o Enio esteve conosco. Hoje está o Luiz Henrique. Luiz, seja bem-vindo. Amém, um prazer. Falamos, Luiz, ontem falamos um pouco do joio, falamos um pouco do trigo, que o nosso inimigo, o inimigo de Deus, ele aprontou nesses 2000 anos de vida da igreja. O Senhor, ele semeou, ele como palavra, como uma boa terra, mas o inimigo de Deus, ele sempre quer prejudicar a obra de Deus, prejudicar você, me prejudicar e prejudicar você também. Talvez a sua tristeza, talvez você não esteja tão animado ou desencorajado, é por causa de tantas coisas que você tem visto e ouvido. Eu também tenho observado muitas coisas. Mas, meu amigo e minha amiga, isso não cabe a nós consertar o mundo. Há alguém por trás, que é o inimigo, que semeou e aprontou muitas coisas. Falamos ontem, o Luiz Henrique, Sim. que o fim vai chegar. Não sei se você assistiu o programa ontem. Com certeza. E o Senhor Jesus voltará para colocar essa terra em ordem. Aí sim é a vez dele. Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quem fez, quem aprontou, pagará por isso. E falamos ontem, Luiz, que há uma porta aberta para você e para mim. Para você entrar, para você ser feliz, para você ganhar a vida de Deus. Problemas terão e sempre teve nessa terra, Luiz. Desde que o mundo é mundo, há problemas, há dificuldades. E os obstáculos são para transpormos. Não podemos cair em frente às dificuldades. Quem desanima, né, a Bíblia diz que é um covarde, não é isso? Então não seja talvez um covarde, mas avance, acredite, creia. Adalto, como foi dito nos programas anteriores... Você viu ontem, né? Eu vi, na verdade, está abordando sobre o Evangelho do Reino. Do Reino. Mateus, nós falamos de Mateus. Mateus, ele relata sobre esse encargo de Deus. Na verdade, ele quer produzir o reino dele nessa terra. Quando ele chegou para implantar esse reino, como foi dito ontem, esses dias, ele semeou essa semente de vida. De vida. E a expectativa dele é que encontrasse um campo fértil, totalmente fértil, e produzisse a vida, como ontem vocês falaram, o Enio falou, que o grão de trigo, ele é a expectativa, o próprio Senhor Jesus, ele também demonstra que ele é o grão de trigo, aí na terra. Ele falou isso uma vez morrer, em João, né? Ele produzir, quer dizer, ele quer produzir muitos iguais a ele. É verdade. Mas, no decorrer, ele usou muitas parábolas para mostrar a dificuldade desse reino surgir. Né? Foi compartilhado nos programas anteriores a questão do joio e tudo mais. Hoje se apresenta a nós uma outra anomalia. Outra anomalia ainda. Que é com respeito à parábola de Mateus 13, 31, 32, que ele faz uma comparação. Você vê que ele sempre está comparando, até para facilitar o nosso entendimento e nos ajudar a buscarmos o caminho da vida, da vida adequada. Então, nessa parábola de Mateus 13, 31 e 32, ele abordando no seu aspecto geral, o aspecto do reino, ele fala que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas, crescendo, é a maior das hortaliças e se faz uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Bom, não é muito fácil você encontrar hoje em qualquer lugar uma semente de mostarda. Por quê? No reino vegetal, a semente de mostarda, ela é a menor da semente. É uma sementinha pequena. E, praticamente é difícil até, no dia a dia a gente não tem um contato com a semente. A gente tem lá
o ketchup, com a mostarda no cachorro quente. Mas a semente da mostarda não é qualquer um que tem um contato. É difícil. Mas ela é uma hortaliça. Numa situação normal, ela cresce e ela é uma hortaliça pequena. Agora aqui ele faz uma comparação que alguma coisa normal aconteceu. Que ela cresceu a tal ponto que ela se tornou praticamente uma árvore. Saiu da sua espécie, né? Saiu da sua, alguma anomalia, uma modificação genética aconteceu nessa, e ele fala dessas árvores. Quer dizer, qual que é o significado disso? Aí que vem o ponto prático. Como é que nós podemos entender do lado prático essa parábola? Muitas vezes, Adalto, nós nos empolgamos com o grande número de pessoas. Às vezes você está começando, né, a sua vida cristã, você muda para uma cidade e ali tem poucos cristãos, 1, 2, 3, mas vocês estão buscando a palavra, buscando o Senhor Jesus, e às vezes você pode se deparar em uma comparação, você começa a comparar a busca da vida, o tocar ali, muito simples, mas é poucas pessoas, mas de repente você começa a comparar a busca de você. O Senhor Jesus falou, se tiver 2 ou 3 que busquem meu nome, eu estarei no meio de vós. Então quero encorajar você, se você for transferido para uma cidade, você ter encargo e continuar fiel ao Senhor, e não ficar fazendo comparação. Às vezes você olha um grande grupo que tem milhares de pessoas, às vezes isso pode refletir em certas situações um crescimento anormal, não o crescimento de uma semente como deveria ser o que o senhor esperava de uma semente de mostarda, deve manter o seu padrão de hortaliça. Mas às vezes pode sair numa anomalia, que cresceu o número, mas às vezes não tem a vida, de Deus. Foi por outros artifícios. É um algodão doce, Luiz. Isso aconteceu na história. A gente conhece aí muitas coisas, muitos grupos, que cresceu muito, muitos anos aí. Mas, quando você vai apalpar, você vê que não tem consistência. E aí, Luiz, aí fala assim, e se faz uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninha nos seus ramos. Essas aves aqui que está dizendo nesse texto, não são aves puras, são impuras, positivas. São aves que aninham nesse negócio grande demais, não é? É as mesmas aves que roubaram, comeu aquela semente que lembra que eu caiu li para você ontem? No solo, e ela não conseguiu germinar, aí vem as aves e comem a semente de vida. É a mesma ave, nós lemos ontem. Aquela ave que do meio do caminho, que comeu a semente, é essa mesma ave. Então, quando o negócio é grande demais, eles aninham e fazem morada. E ali os problemas acontecem. Os escândalos. O crescimento tem que ser genuíno, de vida. De dentro para fora, e não um crescimento fabricado. Nós não somos por números. Em grandes, somos por números desde que o crescimento seja normal e devido. Nós vamos fazer um intervalo, Luiz, e vamos voltar daqui a pouco para a gente continuar o assunto. O projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o programa Café com Deus. Estamos falando, Luiz, sobre as anomalias, sobre o que aconteceu nesses 2000 anos de vida da igreja, com a semente, com o precioso que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós, com uma pessoa dele, com a fé, e foi modificada. Você falou no bloco anterior
que essa fé, essa igreja, esse evangelho, ele mudou a sua forma. Porque injetaram outras coisas, isso cresceu muito. E é um risco quando cresce muito. Não é? Porque a fé, o que o Senhor trouxe para nós, é uma coisa muito preciosa. Nós vamos falar num bloco depois, ou o programa de amanhã, que você pode fazer as coisas crescer diferente, injetando um outro produto naquilo ali. É um alerta para nós, Adão. Alerta para nós. Para todos os cristãos é um alerta, que nós devemos ser puros na nossa palavra, na nossa pregação, com pureza de coração. E quando nós falamos, nosso objetivo é que as pessoas ganhem simplesmente vida. O resultado dessa vida nas pessoas é Deus quem vai fazer. É Deus quem Nós não vai fazer. precisamos fabricar, criar uma modificação genética, fazer uma força natural para que conquistar alguma coisa. Nós falamos no programa de ontem, Luiz, que o Ocidente, aqui o continente onde nós moramos, é um continente cristianizado. Aliás, o mundo ele foi cristianizado, mas não foi evangelizado. Isso eu ouvi de uma liderança muito forte, muito genuína essa semana passada. Então, quando você cristianiza, cristianizar é você trazer aquilo tudo, você legalizar o ilegal. Então, isso cresce. As pessoas são cristianizadas, mas não são evangelizadas, não são nascidas de novo. Isso é que essa parábola mostra para nós, desse grão de mostarda. Então, cresceu, é uma mostarda, era uma hortaliça, agora virou uma árvore grande. Mas são cristianizados, mas não são convertidos, não são regenerados, não nasceram de novo, não têm experiência com Deus. Então, o projeto Café com Deus e a Bíblia mostra para nós um projeto diferente de evangelização. Deus habitando em você. O DNA de Deus precisa habitar na sua pessoa. Aí sim, aí é menos. Não dá para fazer muita coisa grande. Porque falamos, Luiz, que o coração tem pedra, pode ter um punhadão de coisa. Então, até você trabalhar nesse coração para produzir, vai tempo. Agora, eu posso cristianizar e fazer um negócio grande. Mas não é verdade. Isso aconteceu, Luiz, esses anos todos. Mas pode falar, Luiz. Adalto, você não precisa falar assim, quando o coração nosso, no caso de muitos outros irmãos, eu creio que são puros, na pregação do Evangelho, ele tem o coração de falar da vida que está na palavra, para que o DNA de Deus, da vida de Deus, possa entrar nas pessoas, isso é puro. Nós não precisamos, por exemplo, aqui tem uma planta, né? Você não precisa pegar a planta pela folha e falar assim, cresce folha, e começar a puxar ela com força, cresce aqui, cresce ali, não. A vida se encarrega do crescimento conforme a sua espécie. Isso é natural. A vida de Deus dentro da pessoa, normal, ela vai crescer naturalmente. O que precisa, aí sim, Adalto, é nós regarmos, né? Como foi falado em algumas circunstâncias, nós precisamos cuidar, mas a vida já está lá dentro. Nós temos que ajudar só, em que sentido? Não puxar facilmente a folha para crescer, ou que não pegar a mostardinha, coitadinha lá, e falar, cresce e ficar inventando. Não. Nós temos que falar vida, o evangelho de vida. Vida para todos. Falar a Bíblia. A Bíblia, a palavra. Não sei se você tem nos acompanhado, nós estamos tentando passar aqui o mais puro possível. A Bíblia, o nome de Jesus, amém, o Espírito Santo de Deus, nada mais do que isso. Não dá para fazer muita coisa, Luiz, porque senão vai danificar a semente, a planta, vai modificar. Não é isso? Nós não queremos poder de joio, queremos poder de trigo. E sabemos que não é fácil isso, Luiz, não é fácil. Não é fácil. Mas nós vamos seguir esse caminho. Eu queria que você trilhasse esse caminho com a gente. Que você não olhasse para a circunstância, pelo tamanho de alguma coisa por aí, mas olhasse para a vida, Luiz. E a vida é bela. Uma pessoa que tem a vida de Deus, ela brilha. Uma pessoa que tem experiência, que nasceu de Deus, que vive a pessoa de Deus, os olhos brilham.
as atitudes são diferentes, Senhor. o falar é diferente, o andar é diferente, a postura é diferente. Mas uma pessoa que não tem essa experiência, que é um cristianizado, o fruto é diferente. Mas eu vou ler um outro texto aqui que a produção produziu para nós, preparou para nós. É Mateus 13:33. Outra parábola lhe diz, sempre em parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Luiz, nós vamos daqui no outro bloco, esse bloco está acabando, mas olha, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. Não é uma outra mexida. Nós falamos agora mesmo que pegou a semente e mexeu na semente. Agora um outro aspecto aí é interessante, que o fermento, Adalto, ele é utilizado hoje para poder, por exemplo, no pão lá, muitas vezes minha esposa faz, eu vejo, observando ela fazer o pão, ela usa o fermento e eu vejo que se ela não coloca o fermento, a massa não cresce. A farinha, ela fica duro. Fica duro o pão. Mas o fermento, é gostoso, sabe por quê? O pão fica macio, fácil de comer. Até o bebezinho, eu vejo lá, às vezes, né, lá no Café com Deus, lá no espaço multiuso, no lugar de oração, lá eu tenho uma irmã recente, ela tem um bebezinho lá, e quando nós estamos lá jantando, eu já vi ela pegar o pão e dando para o bebezinho, ele tem questão de meses, mas você vê que ele está macio. Então, o que será que significa esse fermento no aspecto espiritual? Em que a farinha, ela tipifica Cristo. A farinha Cristo, pura, né? Trigo, a flor da farinha, que vem do trigo. Exatamente, a farinha é trigo. Agora, uma advertência para todos nós que temos o encargo do Evangelho. Nós não podemos utilizar de fermento, acrescentar fermento na pureza de Cristo, tipificado pela farinha, só para agradar determinada pessoa, determinado... para facilitar. Você tem medo, Paulo lhe fala, eu lembrei agora, que ele fala assim, que ele não estava ali para agradar a homens, entende, doutor? Mas, ou seja, para usar, ele fala, eu não falo um outro evangelho, eu falo o evangelho de Cristo, o evangelho da vida. Por quê? O objetivo é da vida, e não criar artifícios como fermento, para que... Para dar volume. Não, e para facilitar, para facilitar a pessoa, não, nós temos que ser verdadeiros, né? Luiz, vamos fazer um intervalo? Vamos tomar um café? Vamos tomar uma água, porque as verdades sobre o Evangelho, nós vamos falar, mas são palavras fortes, né? Mas nesse momento é necessário. É necessário. Voltamos daqui a pouco. O Projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o programa Café com Deus. Estamos falando das anomalias, do que aconteceu, do que foi adicionado, foi colocado na fé. Foi colocado esses anos todos, Jesus. Que o nosso inimigo, ele não pode contra o Evangelho, contra Jesus Cristo e contra a igreja. Mas ele tem danificado com muitas coisas, Luiz. Nós falamos de muitas coisas que ele fez. E falamos nesse bloco anterior, agora falamos do fermento. Você falou, foi bem claro.
que o fermento, quando nós colocamos o fermento no alimento, ele fica maior, ele fica macio, ele fica bonito. Facilita a digestão, a ingestão, mastigar, mas sai da forma original. Então, o que o Senhor quer, e o Senhor sempre está fazendo, é trazer a normalidade. A fé na sua origem, a igreja na sua origem, o Senhor na sua origem, ele é simples. Não precisa fazer muita firula, muita coisa para atrair pessoas. Essa é a proposta do Café com Deus e a proposta da Bíblia. Voltamos às origens, voltamos àquilo que Deus nos deu. Isso é o Evangelho do Reino. Nós não queremos adicionar nada, colocar nenhum tempero, nenhum cheiro nesse Evangelho, mas falar de Jesus, da sua beleza, da sua ternura, e até palavras um pouco mais duras que estamos falando aqui. Talvez você nunca ouviu uma palavra dessa, mas temos que falar, Luiz. O Adalto, porque não tem jeito. Você está falando aí, eu estou refletindo. É interessante que quando eu recebi o Evangelho, um irmão que pregou o Evangelho para mim falou: olha, para você ser salvo, de acordo com a Bíblia, basta você crer no seu coração, e confessar os seus pecados e falar: ó Senhor Jesus, eu creio em ti. Eu falei: capaz, isso aí está muito simples. Está muito simples. Quer dizer, nós vivemos num ambiente, numa sociedade, que quando o Senhor Jesus também se apresenta como uma fina flor de farinha, como só farinha, parece que a gente não tá. A gente vai falar: não, mas eu preciso de mais um fermentinho, uma coisa mais. Quer dizer, tem esse aspecto que. Os ritos, os rituais. Que parece que para aceitar o Senhor Jesus precisa muita. Não precisa. O Senhor, ele é a flor de farinha. Aí, 1 Coríntios 5, né? 5, 6 a 8. Pode ler. Diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo escreveu isso aí, Luiz. Lançai fora o fermento velho para que sejais uma nova massa. Ó Senhor Jesus, eu quero ser uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Fazendo uma aplicação, um dos aspectos práticos, que nós também não podemos deixar de falar, que esse fermento, ele também tipifica as coisas naturais, o nosso pecado. E a massa quando nós nos reunimos junto com os irmãos, com aqueles que invocam o nome do Senhor, eu tenho que tomar um certo cuidado para não trazer no meio da massa aqui, que seria no ajuntamento daqueles que creem em Jesus, trazer ensinamentos diferentes, trazer coisas naturais, até mesmo pecados grosseiros, coisas grosseiras, e como se nada disso tivesse importância. Às vezes, uma palavra minha, ou uma forma de um tratamento com o irmão, eu posso estar introduzindo um fermento, uma coisa que pode estragar ali esse ajuntamento entre nós. Então, eu quero encorajar você e a mim que nós devemos ser puros. E aqui fala: lançai fora, nós temos que sempre nos limpar, porque nenhum de nós está isento desse risco. Então nós temos que, por isso que aqui nós falamos em todos os nossos programas, que nós devemos nos humilhar, invocar o nome do Senhor Jesus, que é uma maneira simples e prática para estarmos sempre nos limpando. Quando ele fala aqui, Adalto, lançai fora o velho fermento. Então, a tradição, Adalto, a tradição pode nos prejudicar nesse ajuntamento, né, junto com as pessoas que querem ganhar do Senhor Jesus. Então nós temos que lançar fora esse fermento. Quando eu falei ontem da cristianização, meu amigo, minha amiga, então você tem algumas coisas que você gosta, alguns costumes, algumas crenças. Então, para não perder você, para não perder aquele grupo de pessoas, eu trago, não pode trazer isso? Não, aqui nós legalizamos. Então, de repente, Luiz,
É fácil de fazer um número grande, uma coisa grande. Tudo isso é fermento. Pecados, o N falou ontem, pecado de estimação. Coisas que até nós temos, que é boa para mim, que é boa, mas não é bom para a comunidade onde eu congrego. Meu amigo, a nossa intenção, o nosso coração de produzir nessa reta final pessoas puras, pessoas simples, que voltam às origens, que volta, tira o fermento. O que é fermento? O que nessa massa que você está, onde você convive, onde você está, põe para fora, Jesus. Invoca o nome do Senhor, Jesus. Usa a Bíblia. Olha, esse livro aqui é lindo, é gostoso. Tem muita coisa, Luiz, para aí fora que é bom. Mas se você voltar à Bíblia, voltar ao nome do Senhor, voltar às origens, sabe, crer, confessar, buscar o Espírito Santo de Deus, sabe, talvez não muita gente vai te acompanhar. Talvez serão poucas pessoas, mas é uma fé genuína. Hoje, Luiz, nessa reta final, tem muita coisa aí que é um pouquinho complicado. Não é a nossa intenção aqui de dar nome aos bois, nada disso. Porque senão também não vai adiantar nada. Mas trazer você para a linha central, para o veio, sabe? Senhor Onde Jesus. está o Senhor Jesus Cristo? Ó Senhor Jesus. Precisamos praticar essa palavra. Então, gostaria de convidar você, talvez você já é um religioso há bastante tempo, e talvez há necessidade, nesse momento, de você Tirar o fermento. Tirar o fermento. Né? Renovar, talvez o fermento já está. O fermento às vezes. Levedou a massa. Leveda a massa. Então, talvez você como eu também, muitas vezes, de um dia para o outro, nós podemos já estar, o fermento embolorou, porque não buscamos o Senhor, não nos arrependemos, não abrimos o nosso coração para o Senhor. Ele fala aqui, os asmos da sinceridade e da verdade. Isso. E se você é ainda recém-salvo, talvez o fermento não é da religiosidade, aquela coisa, tradição que está te impedindo de voltar aos asmos da sinceridade, mas pode ser coisas pecaminosas que estão impedindo você de tocar no Senhor Jesus. Então, vamos praticar a palavra? Vamos nos abrir ao Senhor e fazer uma oração agora. Então, feche seus olhos e vamos exercitar, lançar fora todo o fermento e nos alimentarmos de Cristo. Vamos lá? Feche seus olhos, repita comigo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, que Tu és o pão da vida. Tu és o pão da sinceridade. Tu és o pão da verdade. Senhor, nesse momento, eu lanço fora, Jesus, todo o fermento da malícia, da maldade e da velharia. Amém. Nós vamos terminar aqui. Voltamos amanhã para falar de outras anomalias que aconteceu na fé. Deus te abençoe. Amém. Fique na paz, em nome de Jesus. Jesus é o Senhor.